Olá, nós estamos dando início ao nosso estudo semanal da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está chegando, seja ao vivo aqui pelo Instagram, seja posteriormente por alguma das gravações no YouTube. Que o Senhor te abençoe. Nós teremos um tempinho aqui juntos, dando andamento ao nosso estudo no livro de Atos. Nós, na semana passada, vimos o capítulo 21 e hoje nós vamos seguir no capítulo 22 de Atos. Amém? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tô vendo o povo chegando. Sogrão tá por aí. Deus abençoe, sogrão. Oi, bispa. Tudo bom? Como está? Ou pode ser a Sassá também, né? Não sei ainda, mas sejam bem-vindos. Glória a Deus. Minha esposinha amada também, que já está na área. O povo está chegando. Hoje foi um dia bastante enrolado no trabalho. Não consegui mandar mensagem para o povo avisando. Mas eu lembro a vocês que quando eu não avisar, geralmente tem live. Se não tiver, aí eu aviso lá pelo Instagram que não vai ser possível, tá? Mas se eu não avisar, em regra, nós temos o nosso encontro semanal aqui, beleza? Marcelão, que bênção, coisa boa você por aqui. Como é que você tá, meu amigo? Coisa boa, amanhã estaremos juntos de manhã, né? Amanhã às 7h30, né? Marcelão, não é com vocês aqui no Instagram não, viu? Xandinho tá por aí também. Isso aí, ó. Estou no da minha mãe. Tá certo, Sassá. Bênção. Sassá que está viajando. Espero que esteja aproveitando aí sua viagem, Sassá. Mas isso aí, a gente viaja, a gente tira férias, mas não tira férias de Deus, né? Então, vamos aproveitar para meditar um pouquinho. O Ellison também tá chegando aí. Coisa boa. Como é que você tá, meu amigo? Tudo certo? Julinho também. Aí, Julinho. Bênção que você tá aqui com a gente. Bom, como sempre, nós damos uns minutinhos iniciais e às 8h05 a gente começa com nossa oração. Então, se você quiser pegar uma água, se você quiser pegar a Bíblia para você acompanhar, acho que vale a pena, viu? Pega a Bíblia aí, fica com ela aberta do lado. Enquanto a gente vai falando, você vai acompanhando a leitura. Inclusive, se tiver dúvida, você já manda nos comentários. Que se der tempo, a gente responde também. Tá bom? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Vou lembrar que a gente está seguindo a sequência do livro de Atos. Então, se você perdeu alguma das lives anteriores, se você está tendo dificuldade aí no seu estudo em casa, você pode procurar as nossas lives anteriores. Todas elas ficam no Instagram. Vou pedir até para minha esposa, mais uma vez, me emprestar o celular dela para eu mostrar como é que a gente está fazendo agora com as lives gravadas. Ó, seguinte, as nossas lives anteriores, elas estão todas no YouTube, tá? Como é que você faz para acessar? Vamos lá, você vai pegar o Instagram, aqui está o meu Instagram, e aqui em cima, ó, tem um linkzinho. Esse linkzinho, se você clicar nele, você vai ser jogado para essa página aqui, tá? Você dá o aceitar e aí nós temos aqui todas as nossas séries que nós fizemos até hoje, nesse tempo, desde que a gente começou aqui no Instagram, tá? Aqui é a mais antiga, séries encerradas estão aqui embaixo, e aqui em cima está a nossa série do livro de Atos, que é a que a gente está dando andamento nesse momento. Então você pode pegar aqui e ver as lives anteriores, beleza? Ó, o Xande já botou, eu quero é saber o que Paulo falou. É verdade, nós paramos na semana passada antes da fala de Paulo para os judeus. A gente vai recapitular rapidinho e a gente dá início aqui. Eu tô vendo também que chegou mais gente aqui. Bia chegou, João chegou também. Tem o Dr. Frozen BSB. Gente, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, 8h06. Vamos iniciar então com a nossa oração. E aí a gente começa, tá? Se você puder, feche seu olho, vamos orar aqui. Senhor, nós louvamos a Ti pela oportunidade de estarmos reunidos meditando na Tua Palavra. Como nós somos inspirados, meu Deus, pela obra poderosa que o Senhor fez, que o Espírito Santo fez por meio da vida daqueles homens no livro de Atos, como nós temos aprendido e como nós
pedimos para que nós também sejamos instrumentos poderosos, meu Pai. Mais uma vez, nós declaramos a nossa sujeição ao Senhor, somos instrumentos teus. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor fale com o seu povo nessa noite. O Senhor tem liberdade total aqui, meu Deus. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou começar fazendo uma breve recapitulação para a gente poder entender melhor o contexto. E aí a gente segue para o nosso tema de hoje. Pode ser? Semana passada a gente viu então o capítulo 21 de Atos, que é o finalzinho da terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária, Paulo retorna a Jerusalém. Na semana passada a gente viu ele passar ali por Tiro, passou por Cesareia e ele chega até Jerusalém, levando as ofertas que ele tinha coletado aonde? Na Galácia, lá na Macedônia, onde ficam as igrejas de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, na Caia, onde ficava Corinto, certo? Ele pega essa oferta, leva para a igreja mãe lá em Jerusalém, e lá em Jerusalém ele é recebido por Tiago, irmão de Jesus, não o apóstolo, irmão de Jesus, que era o líder da igreja de Jerusalém, e que foi o autor da carta de Tiago no nosso Novo Testamento, né? E lá, na ocasião, ele provavelmente entrega a oferta para Tiago, e Tiago avisa para ele que ele teria um problema com os fariseus que eram zelosos pela lei, porque os fariseus estavam escutando ali que Paulo estava ensinando que eles deveriam se afastar da lei, que não deveriam observar a circuncisão e outras coisas, tá? E aí Tiago vira para Paulo e ele sugere que Paulo se juntasse a 4 homens que iriam realizar ali um rito de purificação. Esse rito a gente falou na semana passada, provavelmente era o voto de Nazireu. E aí Paulo vira e concorda, ele aceita a sugestão de Tiago, participa desse ritual, né? Ele certamente patrocina o ritual desses 4 rapazes, tudo indica que ele rapa a cabeça também e tudo mais. E aí, quando ele está lá no templo, em determinado momento, acontece um problemão, porque certos judeus vindo da Ásia, provavelmente da cidade de Éfeso, veem Paulo e começam a gritar: olha isso aí, ó, esse é o homem que está tumultuando, que está por toda parte, dizendo mentiras, falando contra a lei, falando contra o templo. E eles não apenas falam isso, mas eles também falam que Paulo tinha inserido um gentil, um grego, no templo, que era algo inadmissível, tá? Era algo passível de morte, realmente. Paulo não tinha introduzido e Paulo não estava ensinando dessa forma. Claro que Paulo, quando ele pregava aos gentios, ele falava que agora a circuncisão era feita no coração, que não, de fato, a observância aos rituais não levava ninguém à salvação, e sim a fé em Jesus. E mesmo para os judeus, se eles não quisessem observar a circuncisão, eles não precisavam. Mas, no momento, Paulo proibiu a circuncisão dos judeus, certo? Mas, depois que o primeiro espalhou a mentira, isso aí já saiu da boca de um para outro, e aí o tumulto foi formado. E aí os judeus retiram Paulo de lá do templo, ele provavelmente estava no pátio exterior, e Paulo estava para ser apedrejado, para ser morto, quando o comandante romano, chega e ele salva Paulo das mãos dos judeus. E ele chega com uma guarda considerável. A palavra fala que ele leva centuriões, que eram comandantes de grupos de 100, na prática não chegava a 100, dava uns 80, mas enfim, tinham centuriões e tinham soldados, então eles vão com muita gente, até porque nós estávamos num período festivo, Jerusalém enchia, e as tropas romanas desciam de Cesareia, que era onde elas normalmente ficavam estacionadas, eles vão até Jerusalém nesse período. Então Jerusalém estava cheio de soldados. E aí eles saem da Fortaleza Antônia, que era um lugar fortificado anexo ao templo, que era onde os soldados ficavam, eles descem até o templo e pegam Paulo, e a intenção era justamente levar Paulo para a fortaleza de Antônia, fortaleza de Toinha, onde Paulo ficaria para ver o que estava acontecendo. Mas, no final na nossa live passada, nós vimos que Paulo vira para o comandante, em grego, e ele pede para o comandante para falar com o povo. E quando o comandante escuta Paulo falar em grego, Paulo falava um grego fluente, ele era da cidade de Tarso, na Cilícia, não é Sicília, Sicília é Itália, né? É Cilícia, ficava ali na Síria. Tarso era uma cidade helenizada, cultura grega, então Paulo falava grego também. E aí quando o comandante ouve ele falar em grego, ele,
nossa, você fala, você não era aquele egípcio? Paulo achava que ele era um egípcio, ou o comandante achava que Paulo era um egípcio, que tinha participado, comandado uma revolta, e Paulo fala, não, eu sou de Tarso, e aí o comandante deixa ele falar com o povo, e foi justamente aqui que a gente parou na semana passada, né? E aí Paulo vai então se dirigir ao povo na língua hebraica. Quando a palavra fala hebraico, que provavelmente é o aramaico. Desde que os judeus foram levados cativos para a Babilônia, eles adotam o aramaico como a língua falada, porque o aramaico era a língua usada lá na Babilônia. Então, quando eles voltam, eles mantêm essa tradição. E aí, gente, Paulo então vai começar o seu discurso com os seus conterrâneos. Bom, o discurso de Paulo basicamente consiste em falar a sua experiência de conversão, tá? E se você está acompanhando a nossa série aqui no Instagram ou no YouTube, você já ouviu bem a fundo sobre a experiência de conversão de Paulo. Será que você lembra quantas vezes no livro de Atos que essa conversão é narrada? Você lembra? Ó, eu já falei isso algumas vezes. Quando eu faço pergunta, você pode colocar a resposta nos comentários aí. Provavelmente eu vou responder antes de você ter tempo de escrever, mas ainda assim, não deixe de mandar aí a mensagem, tá bom? 3 vezes no livro de Atos nós temos o relato da conversão. Lá no capítulo 9, nós vemos isso acontecer. Nesse capítulo 22, e depois no capítulo 26 de Atos, nós também temos o relato da conversão. Em cada um desses 3 capítulos, nós temos detalhes adicionais. E quando a gente viu a conversão lá no capítulo 9, na ordem cronológica do livro de Atos, a gente já citou o que acontece, o que é narrado nesse capítulo 22 e no capítulo 26. Então eu não vou aqui me ater aos detalhes, para a gente não perder tempo com coisas que nós já vimos. Você pode depois pegar a live sobre Atos 9 e você assiste, é a live número 46, tá? Mas, para a gente também não passar batido no que está escrito aqui, vamos ler rapidamente, a gente fala de um outro detalhe e a gente segue, dá continuidade ao capítulo e quem sabe a gente até entra no capítulo seguinte. Combinado? Então vamos lá, se você quiser pegar a sua Bíblia, nós vamos ler a partir do versículo 1 de Atos 22, tá bom? Então vamos lá. Paulo agora começa a falar. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse Paulo, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nesta cidade, Jerusalém, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então, ó, Paulo nasce em Tarso, lá na Cilícia. Em algum momento ele vai até Jerusalém para estudar com Gamaliel. Gamaliel era um neto do grande rabino Hilel, e ele era o maior rabino da época, Gamaliel, né? Era o maior rabino vivo naquela época, respeitadíssimo, era um mestre da lei. E Paulo estuda justamente com ele, e provavelmente Paulo ali adquire a sua formação rabínica. Em algum momento ele provavelmente volta para a sua cidade, porque quando a gente vê os evangelhos, Paulo não estava, ou tudo indica que ele não estava em Jerusalém, não estava ali em Israel, então ele certamente volta para a sua cidade. E depois que Jesus ressuscita, aí os cristãos começam a se espalhar, é o que ele chama aqui de caminho, que ele perseguiu o caminho, e aí Paulo se torna o maior perseguidor dos cristãos da igreja, né, do início ali da igreja. Então ele fala, olha, eu persegui o caminho era o termo que era usado para aqueles que seguiam Jesus Cristo, tá? E aí Paulo fala aqui, olha, zelador de Deus. Esse termo que ele usa, zelador de Deus, pode ser que tenha sido uma referência, um paralelo a o que está relatado em Números 25. Números 25, Antigo Testamento, né, lá no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. E é um caso de Finéias. Finéias era o neto do sacerdote Arão. Em determinado momento, os israelitas começam a se prostituírem
com os moabitas, que era um povo que estava ali perto, um povo idólatra, e os homens de Israel começam a pegar mulheres moabitas, a coabitar com elas, a adorar os seus deuses, e aí o Senhor ordena a Moisés que esses homens fossem enforcados. E aí um israelita pega uma moabita e ele atravessa com ela no meio do arraial, para provocar mesmo. E aí Finéias, ele vai, pega uma lança e atravessa o israelita e atravessa a moabita. E isso aplaca a ira de Deus. Quando a gente vai lá para Números 25, olha só o que está escrito. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Então, gente, provavelmente no zelo de Paulo / Saulo, no zelo dele, ele achava que ao perseguir os cristãos, ele estava sendo zeloso com Deus, assim como Finéias tinha sido lá atrás. Mas mal sabia ele que ele estava justamente perseguindo o próprio Cristo, o próprio Messias. E aí nós já sabemos, Paulo vai até Jerusalém, pega cartas com o sumo sacerdote, cartas para que ele pudesse perseguir os cristãos em outras cidades. E aí Paulo continua a sua história. Ora, agora estamos no versículo 6. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, Paulo estava indo a Damasco para prender os cristãos que lá estavam. Quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Olha só, aí ele vê que ele estava perseguindo era o próprio Cristo. E detalhe, Paulo não caiu do cavalo, hein? Não tem nada na Bíblia que fala que ele caiu do cavalo. Pode ser que ele tenha caído? Pode ser, mas a palavra não fala isso, tá? E aí ele continua: E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora vi. Olha que interessante. Paulo, quando vai falar de Ananias, ele deixa claro: olha, Ananias era um homem piedoso, conforme a lei, ele tinha bom testemunho de todos os judeus, para passar credibilidade no testemunho dele diante daqueles que estavam se levantando contra ele naquele momento do discurso. Tá? E Saulo realmente fica temporariamente cego, vai até Damasco, e ali Ananias ora por ele, ele recobra a visão. E aí Paulo continua o seu depoimento. Verso 14. E ele disse: O Deus de nossos pais, ele quem? Ananias disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua verdade e vejas aquele justo, Jesus, e ouças a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens de que tenham visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do nosso Senhor. Isso é Ananias falando com Paulo. Só um detalhezinho aqui. Quando a gente lê Ananias falar para Paulo: levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, não quer dizer que o perdão dos pecados venha pelo batismo, tá? Nós alcançamos a salvação pela fé em Cristo, pelo sangue de Cristo nossos pecados são perdoados, e o batismo é a representação exterior da purificação interior, que é feita somente pelo Espírito Santo quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, tá? Bom, de lá, Paulo vai para a Arábia, passa 3 anos, depois Paulo volta para a cidade de Damasco. Tinham sitiado a cidade quando sabem que Paulo estava lá, porque agora de perseguidor, ele passa perseguido. E Paulo é descido num cesto pela muralha de Damasco, e ele vai até Jerusalém, e ele chega em Jerusalém com a expectativa de se encontrar com os apóstolos. E ele achava na mente dele que ele certamente viraria um dos líderes de Jerusalém. Afinal, Paulo era certamente o homem mais preparado para isso. Ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, um rabino, um homem que conhecia toda a Escritura. Então, quem melhor para falar para os judeus, para convencer os judeus que Cristo era o Messias, do que Paulo? Mas os planos de Deus são diferentes dos planos dos homens, né? E aí, Paulo continua
o seu evangelho, o seu testemunho. Olha o que ele fala. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, versículo 17, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Então Paulo vai falar que quando ele estava no templo orando, ele foi arrebatado. E olha que ele deixa claro, eu estava no templo, para trazer ainda maior autenticidade ao seu depoimento, tá? E aí ele fala do arrebatamento. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho acerca de mim. Então Jesus vira para Paulo e fala, Paulo, sai de Jerusalém, porque não vão te receber aí, cara. Não vão receber o seu depoimento, seu testemunho. E eu, Paulo, disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, sua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Olha que curioso, né? Então, Paulo acha que ele vai liderar, o Senhor fala, não, você não vai ficar aí não, porque eles não vão aceitar o seu testemunho. E Paulo ainda tenta convencer Deus. Não, Senhor, mas olha só, Senhor, todo mundo sabe que eu persegui os cristãos e agora eu estou aqui, eu até estava lá quando o Estevão morreu, eu guardei as vestes daqueles que mataram Estevão, mas Deus falou, não, sai daí. É para você sair daí, você não vai ser aceito. E aí, gente, Paulo, o que Deus fala para ele? Olha só, e disse-me, vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Então, Paulo achava que ele ia pregar para os judeus, e Deus vira e fala, não, você vai pregar para os gentios que estão longe, que estão espalhados. Gente, e de fato, os cristãos lá de Jerusalém, os apóstolos, dão um jeito de mandar Paulo embora. Porque a perseguição, ela começa a acirrar ainda mais quando Paulo está lá, porque Paulo agora é o principal perseguido, né, lá da igreja. Paulo é enviado, vai para Tarso, nós vimos tudo isso no nosso estudo aqui do livro de Atos. Fica em Tarso cerca de 6 anos, no anonimato. Depois Barnabé é enviado para Antioquia da Síria. Ele fica 1 ano, se lembra de Paulo, pega Paulo é levado lá para Antioquia, começa a pregar também junto de Barnabé. Depois eles descem para Jerusalém para levar uma oferta, sobem a Antioquia e aí sim ele começa com a primeira viagem missionária e depois dá andamento. Tá? Então essa basicamente é a história de Paulo e ele narra então parte do seu depoimento aqui, como a gente acabou de ler. Mas quando Paulo vira e fala que o Senhor, que o Deus apareceu para ele e falou, vai porque eu hei de te enviar para os gentios de longe, você acha que eles gostaram disso? Gente, olha o que acontece. Versículo 22, capítulo 22. E ouviram Paulo até esta hora, e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arrojando de si as vestes, e lançando pó para o ar. Aí vai continuar, mas antes de continuar, deixa eu fazer aqui a observação. Gente, eles ficam indignados. Quando aqueles judeus escutam Paulo falar que o Senhor o escolheu para levar a salvação para os gentios, eles ficam irritadíssimos. Porque na cabeça deles, aquele povo não merece salvação. Deus nos escolheu. Nós somos nação eleita, nós somos os filhos de Abraão. Como assim Deus viraria para você e falaria para você e levar a salvação para os gentios, né? Para quem não é judeu? E aí eles vão e eles arrojam de si as vestes, né? E eles tiram as vestes e lançam pó para o ar. Essa questão de remover as vestes, de rasgar as vestes, elas têm relação tanto com um ato de tristeza, de demonstração exterior de tristeza ou de indignação, com a blasfêmia, com a tristeza, com alguma coisa que cause ódio, né? Como pode ser uma preparação para espancar Paulo. Porque quando Estevão foi morto, aqueles que o mataram tiraram as vestes e depositaram aos pés de Paulo. Então pode ser que seja isso também, tá? Nós não temos a certeza nesse caso aqui. E essa questão de lançar pó, realmente também era um sinal de ódio, de indignação com algo que se escutava, que era considerado blasfemo, que era ofensivo. Então aqueles judeus consideram aquilo uma blasfêmia, né, que Paulo estava falando. E aí quando o comandante vê, o comandante ou o tribuno, né, em algumas versões, quando ele percebe que os ânimos ficam acirrados, ele teme pela vida de Paulo e ele manda que Paulo fosse recolhido lá para a fortaleza de Antônia. Tá? E aí, olha que coisa, o comandante vira e fala, olha, dá o comando para que Paulo fosse açoitado
para que descobrissem a verdade do motivo dele estar sendo ele está sendo o quê? Condenado, ele está sendo acusado, na verdade, né? Lá pelos judeus. Mas olha que coisa interessante. Porque quando o comandante pega Paulo, Paulo estava sendo o quê? Espancado. Aí o comandante salva Paulo do espancamento. E para descobrir por que Paulo estava sendo espancado, o comandante manda o quê? Que ele fosse açoitado. Olha que coisa mais sem lógica, né? Mas é o que acontece. E aí, gente, quando Paulo escuta isso, ele vira para um romano, para um soldado lá que vai amarrá-lo, e ele fala, vem cá, vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Paulo tinha guardado essa carta na manga. Lá no capítulo anterior, quando ele encontra pela primeira vez com o comandante pergunta sobre a origem dele, ele fala que ele era um judeu de Tarso, mas ele não fala que ele era um romano também. Agora, Paulo aproveita e ele fala, olha, você pode açoitar um romano? E, gente, esse açoite era um açoite com flagelo, que era o mesmo açoite que Jesus recebeu. Que era eram as cordas que tinham ossos na ponta, e aí pedaços de metal, e quando batia nas costas, arrancava pedaço. Deixava o osso vivo. Muitos morriam nesse processo. Então, Paulo vira e fala. E aí, naquela época, os escravos, os estrangeiros, eles poderiam ser açoitados pelos soldados romanos para se extrair uma verdade, para que houvesse uma confissão. Mas o romano não poderia ser açoitado. Havia leis que protegiam os romanos para que eles não fossem açoitados para se extrair uma confissão, né, ou para se descobrir a verdade. Então eles deveriam ser primeiro condenados por um processo, num tribunal e tudo mais. Então o centurião fica preocupado quando ele escuta que Paulo era um cidadão romano. E ele vai até o comandante, e ele fala isso. Quando o comandante escuta, qual é a reação dele? Ele vai até Paulo e ele fala o seguinte, o centurião vai até o comandante e fala assim, que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante vai até Paulo e fala, diga-me uma coisa, você é romano? E Paulo responde, sou. Gente, a cidadania romana não era muito comum no Oriente. Então eles certamente não imaginavam que Paulo ia ser um cidadão romano. E quando a pessoa falava que era cidadão romano, ela provavelmente era. Porque se ele falasse que era cidadão romano e depois ficasse provado que não era, ele recebia a pena de morte. Tá? Então, até se provar, prestar documentação, considerava-se que ele era de fato um cidadão romano. E aí, quando o comandante descobre que Paulo é cidadão romano, olha o que ele fala para Paulo. Eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Gente, ter a cidadania romana era algo muito honroso naquela época. E isso podia ser alcançado de algumas formas. Se a pessoa prestasse um serviço importante para Roma, ela poderia alcançar a cidadania romana, poderia ganhar a cidadania romana. Se houvesse a emancipação de um escravo, então vamos dizer que o escravo foi liberto pelo seu senhor. Ele poderia receber, então, a cidadania romana também. Poderia ser adquirida. E a aquisição financeira muitas vezes envolvia o pagamento de propina. Tá? Muitas vezes. E poderia ser também de nascença. Então, quando a pessoa tinha um pai que era um cidadão romano, ele virava também, por nascença, um cidadão romano. E aí, esse comandante, o nome dele é Cláudio Lísias. A gente vê o nome dele no capítulo seguinte. Tá? Ele fala aqui, olha, por grande soma eu consegui a minha cidadania. Ele adquiriu a cidadania dele por meio de suborno, que era uma prática muito comum durante o império de Cláudio César. Cláudio César era imperador de Roma. E veja que interessante, o comandante se chamava Cláudio Lísias e o imperador era Cláudio César. Por quê? Porque era muito comum que quando alguém adquiria a cidadania romana, sem ser por nascença, ela adotasse o nome do seu patrocinador. Então, provavelmente, esse Cláudio, do nome dele, de Cláudio Lísias, vem justamente do imperador Cláudio César, que é possível, muito possível, foi quem concedeu a ele essa cidadania romana.
tá? Por meio justamente do suborno, tá? Alguns historiadores afirmam que o custo do suborno para conseguir a cidadania romana, ela reduziu muito no final do Império de Cláudio César. Então é possível que essa fala aí do comandante Cláudio Lísias, ela tem um tom bem sarcástico. Então quando ele vira para Paulo e fala assim, eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania, foi basicamente querendo dizer, ó, eu comprei a minha cidadania quando o valor dela era muito alto. Você provavelmente comprou porque depois qualquer um está podendo comprar. Entendeu? Então, muitos acreditam que foi com essa finalidade, foi com essa intenção que o comandante, ou o tribuno, né, como é chamado também, falou com Paulo. Mas ele não contava com a resposta de Paulo, que está no verso 28, e que responde aí a pergunta que o João mandou nos comentários. Olha o que ele fala. Olha, ao que Paulo respondeu, pois eu a tenho de nascença. Ou seja, eu tenho a cidadania de nascença, não foi comprada. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Gente, a cidadania de nascença tinha mais prestígio do que a cidadania que era adquirida, que foi a pergunta aí do João, né? Cidadãos com cidadania romana por nascença era mais valioso do que comprada? Sim, era sim. Tá? Então, de certo, se você for parar para pensar, o status romano de Paulo, ele era mais elevado do que o status do próprio comandante, né? E aí ele manda parar de açoitar, beleza? João, o Xande está perguntando, ainda vende? Seria bom se vendesse, né? Mas hoje em dia acho que tá vendendo mais não, viu? Arruma um imperador aí para comprar. Bom, no dia seguinte, o comandante ainda queria entender o que estava acontecendo com Paulo. Porque ele não açoitou Paulo, mas ele também não está sabendo por que raios que Paulo foi perseguido, né? E aí o que ele faz? Ele ordena que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio e leva Paulo lá diante do sinédrio. Aí, ó, o Xande mandou uma resposta boa. Minha cidadania é celestial, glória a Deus. E essa aí foi comprada por um altíssimo preço, não é não, Xande? Altíssimo preço, o sangue de Cristo. Mas algo que moeda nenhuma pode comprar, não é não? Bom, gente, aí vamos lá. Atos 22, versículo 30. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandou trazer Paulo e apresentou-o diante deles. Gente, o sinédrio era a suprema corte lá dos judeus, tá? Eles administravam a justiça por meio da interpretação e da aplicação da Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, tanto escrito quanto a tradição oral, tá? Foi o mesmo corpo que julgou Jesus anteriormente. Então olha aí um paralelo entre a história de Cristo e a história de Paulo por aqui, tá? E o Sinédrio, ele era composto por 71 membros. Lá a gente tinha representantes das famílias mais ricas, mais influentes. A gente tinha também representantes das duas seitas mais influentes da época, que eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus eram a classe sacerdotal, os fariseus eram os estudiosos da lei. Tá? Então Paulo é colocado diante desse sinédrio e ele vai começar a fala dele, e ele começa, agora estamos no capítulo 23, estou vendo aqui o horário, vamos prosseguir, capítulo 23, livro de Atos. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Já chama atenção a forma como ele começa, porque essa não era uma forma usual de se dirigir ao sinédrio, chamando de varões. Varões é uma expressão genérica para se designar um grupo de homens. Irmãos, ou adelfos no original, além de irmão de sangue, significa companheiro, compatriota. Então Paulo quase que se coloca no mesmo nível. Mas por que ele faz isso? Porque Paulo era um fariseu, lembra disso? Ele era um fariseu que estudou com o maior rabino da época. E não só isso, mas é bem possível, embora nós não tenhamos essa informação, mas é bem possível que alguns ali do Sinédrio, inclusive, tenham estudado com Paulo quando ele era mais jovem, né? Então ele
Pode ser que ele conhecesse algumas pessoas dali, né? E aí, Paulo faz então, começa a sua fala dessa forma. Quando Paulo fala isso, gente, o sumo sacerdote, Ananias, ele manda que os que estavam perto de Paulo dessem logo uma porrada, né? Batessem na boca de Paulo. E aí Paulo vira e fala o seguinte para o sumo sacerdote: Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me? Olha aqui, né? Que paulado que Paulo mete também. Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Vamos lá. Ananias, sumo sacerdote, não confunda com Anás. Anás era o sogro do sumo sacerdote Caifás na época que Jesus estava diante do Sinédrio, tá? Anás, que havia sido sumo sacerdote anteriormente, depois ele passa por seu genro, depois de vários dos seus filhos assumirem o sumo sacerdócio, inclusive. E agora é Ananias, não é Anás, tá? Ananias era um homem poderoso, mas corrupto e perverso, tá? Inclusive, ele roubava dízimo dos sacerdotes mais pobres, tem uma série de escândalos aí. E esse sumo sacerdote ordena que batesse na boca de Paulo. Dar um tapa na boca de alguém era algo extremamente ofensivo, era um insulto grave, era algo impróprio e ilegal para ser feito num tribunal. Até porque Paulo não tinha sido condenado, ainda estava começando a se ouvir Paulo ali. E aí ele já manda dar essa pancada na boca de Paulo, um insulto grave. Então Paulo responde dessa forma. E aí, gente, Paulo vira e fala, né? Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei manda agredir. E é até interessante, quando a gente lê parede branqueada, parece algo meio bobo hoje em dia. Mas vamos lá. Primeiro, Paulo é repreendido, eu vou chegar lá, tá? Paulo é repreendido porque ele ofende o sumo sacerdote. Aí Paulo responde que ele não sabia que era o sumo sacerdote. Algumas explicações para essa fala de Paulo, inclusive para a fala parede branqueada, tá? Primeira explicação, que muitos acreditam nessa explicação, tá? Paulo tinha problemas de vista. Se você pegar a carta aos Gálatas, lá no finalzinho, Paulo vira e fala: veja com que grandes letras eu escrevo essa carta de próprio punho. Então, Paulo tinha problema de vista, então ele escrevia o fechamento ele mesmo, pessoalmente, mas com letras grandes para poder enxergar. E na própria carta aos Gálatas, tem um momento que Paulo vira e fala que os Gálatas seriam arrancados seus próprios olhos e dado para Paulo se fosse possível. Provavelmente porque Paulo tinha esse problema na visão. Então, algumas pessoas, né, acreditam que, como Paulo tinha um problema na visão, ele viu um vulto, ele podia ser mais branquinho, ele viu um vulto branqueado e chama de parede branqueada. Tá? Segunda explicação. Se houvesse uma reunião do conselho do Sinédrio, uma reunião formal, o sumo sacerdote teria um lugar especial para sentar, teria um ritual, teria toda a pompa. Mas ali foi uma reunião mais informal, porque foi convocada pelo comandante. Né? Eles não estavam nem no lugar que eles geralmente se reuniam, porque eles foram convocados para ir até o local do comandante, até a fortaleza. Então, Paulo já tinha tempo que ele não ia para Jerusalém, àquela altura, como tinha mudado o sumo sacerdote, pode ser que ele não soubesse realmente quem era o sumo sacerdote. Quando você junta isso ao caráter mais informal, que você não reconhece de fato quem era, talvez isso justifique Paulo falar que não sabia quem era o sumo sacerdote. Terceira explicação, talvez a mais plausível de todas, tá? Embora muitos gostem da primeira explicação do problema de vista de Paulo. Mas a terceira explicação é que Paulo sabia quem era o sumo sacerdote, e ele fala isso de forma irônica, quase que dizendo: eu nem sabia que ele era o sumo sacerdote, porque isso não é uma postura correta de um sumo sacerdote. Então Paulo estava basicamente denunciando esse abuso do sumo sacerdote. E quando ele fala parede branqueada, ele pode estar trazendo uma relação com Ezequiel, e aqui eu vou ler para vocês a passagem de Ezequiel, capítulo 13, versículo 10, que fala o seguinte: porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal.
Diga aos que estão aplicando cal que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão e um vento tempestuoso irromperá. Ou seja, você está pegando uma parede podre, sem argamassa, e você está botando cal. Os profetas estão escondendo, estão querendo disfarçar essa parede botando cal. Mas isso não serve para nada, porque essa parede continua podre. Né? Então, é uma parede frágil, defeituosa, que você bota cal na frente, ela está branquinha, aparentemente é uma parede branca, uma parede bonita, mas por dentro ela não tem estrutura. Tá? Então, pode ser que quando Paulo disse parede branqueada, foi justamente querendo chamar o sumo sacerdote disso, falando, olha, você aparenta ser um homem justo, mas você não é. Você é cheio de defeito. Tá? Então pode ser que seja isso. Olha que bênção, Apezão, Joseí, meu AP, chegando aqui na área. Apezão, se quiser participar, só mandar aqui o convite para o senhor entrar e nos dar o privilégio de algumas palavrinhas também, tá bom? E ó, o Ellison, que entende bem aí de cal, sabe? O cal é fraco, é isso aí, ó. O Ellison, o melhor engenheiro da área, daqui de Brasília, falou, ó, cal é fraco. Pois é, gente. Então essa parede, esse cal, ele estava ali tentando disfarçar o dano da parede. Né? Então pode ser que Paulo tenha chamado o sumo sacerdote de parede branqueada justamente com esse sentido. Tá bom? Bom, o fato é que 8 anos depois, tá? Ou cerca de 8 anos depois, Ananias de fato foi morto. Ele foi morto pelos próprios judeus, pelos zelotes, né? A seita dos zelotes, justamente por causa dos seus abusos. Então, essa fala de Paulo acaba de fato se cumprindo também, né? Quando Paulo vira e fala que Deus iria feri-lo, né? Então, realmente, ele acaba sendo ferido depois e ele acaba pagando pelas suas muitas falhas, né? Bom, Paulo dá andamento à sua defesa e ele vai fazer isso, gente, de uma maneira extremamente estratégica. Extremamente estratégica. Né? Ele vai explorar uma divergência muito grande que tinha dentro do Sinédrio, que era a forma diferente de pensar de um fariseu e de um saduceu. Tá? O que acontece? Os fariseus, eles eram muito legalistas, tá? Eles observavam os mandamentos, a Torá. Torá o quê? São os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Tá? Eles observavam a Torá, observavam as tradições orais naquela época, e para eles as tradições orais tinham a mesma força da Torá, da Escritura. Tá? Os saduceus, eles compunham a classe sacerdotal. Então, o saduceu tinha mais influência política do que o fariseu. Eles controlavam o sinédrio. O sumo sacerdote era um saduceu. Na época de Jesus também era um saduceu. Tá? Caifás era saduceu. Eles controlavam o templo, controlavam o sinédrio. Mas, diferentemente dos fariseus, eles não aceitavam as tradições orais. Eles somente aceitavam os 5 primeiros livros, a Torá. Então, até os profetas, os livros dos profetas que os fariseus aceitavam, os saduceus eles não aceitavam. Não aceitavam. Mais do que isso, eles negavam o sobrenatural, eles negavam a aparição de anjos, negavam milagres, negavam ressurreição, coisas que os fariseus aceitavam. Então, quando você vai para o livro de Atos, quando você está lá nos evangelhos, quem mais se destaca no confronto com Jesus eram os fariseus. Mas quando você vai para Atos, quem mais confronta com os cristãos não são os fariseus, são os saduceus. Justamente porque eles não acreditavam em milagres, no sobrenatural, em anjos, na ressurreição. Então, como é que Jesus teria ressuscitado se eles não acreditam na ressurreição? E aí Paulo, sabendo dessa grande divergência de pensamento entre saduceu e fariseu, vira e fala assim, agora a gente está no versículo 6 do capítulo 23. 23 ou 24? Peraí, me perdi. 23 do livro de Atos. Ele vira e fala o seguinte, olha. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra fariseus, exclamou, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Ou seja, pode ser que ele realmente ouviu isso no espírito ou do anjo. Gente, olha o que Paulo fez. Ele jogou para
para o povo lá, né, para os julgadores. Ele pegou o que maior dividia aquele povo e falava, olha, é por causa disso que eu estou sendo julgado. Então, os fariseus tomaram para si a ofensa. Então, os fariseus agora estavam defendendo Paulo e os saduceus estavam acusando Paulo. Aí, gente, o que acontece? Ó, tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então, o comandante vê que a chapa esquenta, aí ele faz o quê? Ele tira Paulo ali do meio, porque agora a confusão estava generalizada, estava saduceu em cima de fariseu e fariseu em cima de saduceu. E aí Paulo é levado de novo para a fortaleza. E ali é possível que ele agora estivesse sozinho, desanimado, com dúvida do que iria acontecer com a vida dele. O que aconteceu agora, meu Deus? E agora? Para onde eu vou? Onde eu vou? O que vai acontecer comigo? E aí, gente, algo maravilhoso acontece com Paulo. Na segunda noite, quando ele é levado para a fortaleza. O que acontece com Paulo? Semana que vem nós vamos ver. Porque agora já são 8h47, eu não vou avançar na hora. Beleza, gente? Mas nós paramos aqui, então, no versículo 10. A gente vai ler a partir do próximo versículo na semana que vem. Quinta-feira que vem tem mais para a gente dar continuidade à história aí de Paulo. Lembrando que nós estamos já na reta final do livro de Atos. Estamos na reta final aí. Paulo já a caminho aí. Vamos ver o que vai acontecer com ele logo em seguida. Né? Lembrando que você pode ler a Bíblia também, que é sempre algo maravilhoso, recomendável para todos nós, tá bom? Vamos fechar o nosso olho rapidinho, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui, muito obrigado pelas palavras que o Senhor trouxe para nós, pelos ensinamentos que nós temos, como nós crescemos ao estudar, meu Deus, as Escrituras, como nós aprendemos, meu Deus, e como nós admiramos, meu Pai, esses homens que foram tão usados por Ti, meu Deus. Nós pedimos que essa mesma ousadia, que essa mesma sabedoria, que essa mesma estratégia venha sobre as nossas vidas, meu Deus. Nós louvamos a Ti e bendizemos o Teu santo nome, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Bênção demais. Gente, muito obrigado pela participação. Felizíssimo aqui pela presença de vocês, pelo meu AP Joseir, meu AP, meu líder, com quem eu aprendo demais. Xandinho, Paulinha, Ritinha, meu sogrão também, Alexandre, irmã Tereza, Sassá, Lulu, que estão por aí, Motia, Fernanda também, a Fê, João, Julinho, o Ellison, gente, muita gente chegando por aí, muita gente participando. Vamos lá, deixa eu ver quem mais. Francisco também, glória a Deus, bênção demais. Francisco esteve com a gente também semana passada, não foi? Minha mãe também, que chegou, ó, o Ellison Maximus tem nome de quem comprou a cidadania romana. É verdade, o Ellison, você comprou aí, né, cara? Fala a verdade. Você me fala aí qual foi a forma que você adquiriu essa cidadania romana, meu amigo. Mas glória a Deus. É isso aí, gente. A gente acabou aqui quase que numa pegada Record, né? Mas semana que vem a gente dá andamento para ver o que vai acontecer com o Paulo. E, gente, novamente, todas as lives estão lá no Instagram. Se você quiser, estão no Instagram e estão no YouTube, né? Se você quiser, vai lá, assiste e não deixa de compartilhar com as pessoas, não deixa de seguir lá no YouTube também, deixa aí, marca quem você acha que vai ser abençoado também, beleza? Aí, eu comprei isso aí, falou, Motia, falou, galera, Deus abençoe a vida de vocês, obrigado pela participação, bênção demais, semana que vem, quinta-feira, se o Senhor assim permitir, estaremos juntos às 20 horas, em ponto, horário de Brasília, tá bom? Forte abraço, beijão no coração e até lá.